Essas casas podem parecer estar prestes a serem demolidas, mas por incrível que pareça, todas elas estão ocupadas. E adivinha só, os donos delas não vão arredar pé. Desde o cara que vive no meio de uma rodovia, até a versão da vida real da casa do filme Up, da Pixar, a gente vai visitar alguns dos moradores mais incrivelmente teimosos do mundo, que se recusaram a se mudar. Até o fim. Edith Macefield se mudou para Whitewood Cottage no noroeste de Seattle em 1952, mas o nome dela só apareceu nas manchetes pela primeira vez em 2006, quando ela ficou conhecida como a velhinha teimosa de uma pequena casa velha. Agentes do mercado imobiliário estavam comprando propriedades na área para construir um shopping, e embora outros proprietários estivessem vendendo as suas casas com alegria, a dona Edith não foi comprada facilmente. Na verdade, ela provou ser teimosa feito uma mula. Ela comprou Whitewood Cottage por $43 mil em 1952, mas o mercado imobiliário ofereceu a ela surpreendentes $1 milhão para ela desistir da sua casa. Mesmo assim, ela recusou. Sem outra opção, eles foram forçados a construir o shopping Ballards Blocks de 5 andares ao redor da pequena, mas poderosa casa de Edith. Ela ficou na sua casa de 108 anos até a idade de 86 anos, quando faleceu em 2008, mas mesmo na morte ela ainda reservava surpresas. Em seu testamento, ela deixou a casa para o superintendente da construção do shopping, Barry Martin. Barry tinha se tornado amigo e cuidador dela nos últimos anos, já que ela não tinha família viva, e ele foi generosamente recompensado por sua gentileza, recebendo praticamente tudo que ela possuía. Em 2009, a Disney anexou balões ao telhado da casa dela para promover o lançamento de Up, da Pixar, como uma referência à semelhança dela com o personagem Carl, um viúvo idoso que também vê a sua casa cercada por construções. Embora muitos citem a história de Edith como inspiração para Up, na verdade o roteiro e a produção do filme começaram em 2004, 2 anos antes da história dela começar. E como você vai ver em breve, a história dela tá longe de ser a única desse tipo. Independentemente disso, a história de Edith tem um final de conto de fadas, já que a sua casa bem amada ainda tá de pé até hoje, e os novos proprietários não planejam demoli-la tão cedo. Não sei vocês, mas pra mim essa é uma das histórias mais legais que eu já ouvi. Casa da Ponte. Enquanto a maioria das pessoas procura paz e tranquilidade em um lugar para viver, aqueles que dirigem ao longo da rodovia da cidade de Guangzhou, no sul da China, provavelmente vão descobrir uma verdadeira surpresa entre as pistas. Espremida entre duas pistas no meio da ponte Haizuyong, tal que parece ser uma pequena casa abandonada, mas na verdade alguém realmente vive nela. A casa de um andar, que contém um espaço de aproximadamente 40 metros quadrados, é de propriedade de uma mulher conhecida como Senhora Liang, que se recusou a sair da sua casa para dar lugar ao desenvolvimento anunciado em 2010. Por 10 anos inteiros, as autoridades tentaram convencer a senhora Liang a permitir que demolissem a sua casa, oferecendo a ela vários novos apartamentos para se mudar, além da compensação em dinheiro. Só que ela não cedeu. Na verdade, a senhora Liang foi a única pessoa entre 47 famílias e 7 empresas a recusar tanto a realocação quanto a compensação dos desenvolvedores da rodovia. No final, as autoridades souberam que tinham que aceitar a derrota e finalmente autorizaram a inclusão da casa da senhora Liang no meio das pistas da nova ponte em 2020. Embora a senhora Liang alegasse que o governo não tinha oferecido uma propriedade de substituição em um lugar ideal, eu também não tenho certeza se a gente pode dizer que o local em que ela ficou é exatamente ideal também. Apesar de não haver maneira da luz do dia brilhar diretamente através das janelas, bem como esse inevitável ruído de rodovia, ela afirma que sente que a localização da sua casa é libertadora, agradável e confortável. Não sei não, hein? Acho que essa senhora Liang é uma daquelas pessoas que briga até o fim pra ter razão. Casas prego. Embora a casa da ponte da senhora Liang possa parecer única, na verdade tem muitos outros casos de proprietários que se recusam a abandonar suas casas para novos desenvolvimentos em toda a China. Essas casas são exemplo do que é conhecido como nail house, ou traduzindo, casa prego, que é o nome dado em casos que os proprietários se recusam a permitir que as suas casas sejam demolidas, às vezes resultando que esses imóveis sejam a única coisa que sobrou de pé numa rua, meio que em referência a um prego teimoso na paisagem, entendeu? As casas prego começaram a surgir após a
aprovação de duas leis de propriedade chinesas em 2004 e 2007. Essas leis determinam que funcionários e desenvolvedores não podem remover à força uma estrutura até que todos os proprietários estejam satisfeitos com a compensação recebida pela liberação do terreno. Essa aqui, por exemplo, é a casa de Zhuanglongde, na vila de Pangyang, que se recusou a sair e dar lugar a um projeto de habitação de luxo erguido no seu antigo bairro. Apesar de perder a batalha de 10 anos com o residente teimoso, os desenvolvedores do projeto conseguiram uma vingança mesquinha ao cercar um lado da propriedade do Sr. Longde com um fosso, separando o homem e sua terra dos novos complexos de apartamentos. Outro proprietário de casa prego em Chengdu, na China, acabou bem no meio de um estacionamento gigante de shopping depois de se recusar a ceder. Não sei o que é pior, ser cercado por um fosso ou por compradores enlouquecidos procurando seus carros. Embora muitos proprietários de casas prego estejam sozinhos na sua luta, um dos casos mais extremos envolve não apenas um proprietário, mas um bairro inteiro, quando os moradores do assentamento de 900 anos de Yangji, na província de Guangdong, se viram diante de uma demolição iminente para dar lugar a um desenvolvimento de prédio de escritórios em 2013, houve uma reação mista. Embora 99% dos moradores tenham se realocado após assinarem um acordo com os desenvolvedores, alguns residentes permaneceram firmes, se recusando a sair. O resultado foi uma comunidade esporádica no meio de um canteiro de obras. Quando os desenvolvedores se cansaram de tentar convencer os moradores restantes a sair das suas casas, eles desviaram um rio local para praticamente cercar as casas que ficaram. E eles também começaram a cortar linhas de fornecimento de eletricidade e água potável para as casas, para aumentar a pressão. Infelizmente, nenhuma atualização pública foi dada sobre o status dessas casas hoje, mas a gente só pode esperar que elas ainda estejam de pé, mesmo depois que os construtores tentaram medidas cada vez mais extremas. Eu espero que não tenha virado literalmente uma guerra, porque as trincheiras já estavam sendo feitas. Vera Culkin. Quando Vera Culkin comprou a casa número 127 na Columbia Place em Atlantic City, pelo equivalente a $200 mil em 1961, ela nunca poderia prever que acabaria em uma batalha legal contra uma das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos. A propriedade de 3 andares foi originalmente comprada como um refúgio de verão, mas ela acabou se tornando o centro das atenções na década de 80, quando Vera recusou uma oferta de $1 milhão pela casa. O ofertante era um magnata da publicação Bob Guccione, que queria construir um hotel cassino no terreno onde a casa de Vera estava localizada. Embora Bob não tenha conseguido demolir a casa, ele se contentou em construir o seu proposto cassino ao redor da casa de Vera, mas não acaba aí. Apesar de iniciar a construção, Bob não conseguiu a licença de jogos necessária para de fato abrir o cassino. Então o projeto fracassou, deixando a casa de Vera cercada por fundações inacabadas. Recusar uma oferta de um dos maiores empresários dos Estados Unidos foi um grande feito para a idosa, mas tinha outra pessoa esperando para fazer uma oferta ainda maior. Isso mesmo, na década de 90, Vera foi abordada por ninguém menos que Donald Trump. O Trump Plaza estava ao lado da casa de Vera desde 84, mas em 1989, Trump também comprou o terreno do cassino fracassado de Bob por $56 milhões. Para Trump, a casa de Vera era o local perfeito para uma garagem de limusines, e o delírio de limusines de Trump o levou a tentar o que Guccione nunca conseguiu, convencer Vera a vender. E Vera se viu num jogo de banco imobiliário da vida real com o futuro presidente, mas ela não caiu em nenhuma das suas tentativas. Em uma tentativa de convencer Vera a vender, Trump a visitou pessoalmente em casa e até lhe deu ingressos para um show de Neil Diamond, mas a lábia de Donald Trump não foi suficiente, sem mencionar o fato de que Vera não tinha nem ideia de quem era Neil Diamond. Trump ofereceu a Vera até $4 milhões, ao que ela respondeu dizendo que ele era um verme imundo e estava oferecendo migalhas. Parece uma resposta extrema, mas Vera havia desenvolvido um ódio com fundamento, não só pela persistência do empresário, mas devido ao fato de que ela afirmava que as equipes de construção dele tinham danificado a sua casa e tornado a área ao redor insegura. Os dois se enfrentaram em várias batalhas legais sobre a propriedade ao longo dos anos 90. Por fim, em 1998, os tribunais decidiram a favor de Vera e Trump foi forçado a recuar. Depois de vencer o futuro presidente dos Estados Unidos, Vera permaneceu na casa até 2010, quando se mudou para uma comunidade de aposentados em São Francisco. Depois de 3 anos no mercado, a icônica casa de Vera finalmente foi vendida por $583 mil para o financista Carl Icahn em julho de 2014. Embora a antiga casa de Vera tenha sido em algum momento demolida por Icahn para dar lugar a um novo projeto, em setembro de 2014 o Trump Plaza também fechou devido à queda nos lucros e foi finalmente demolido em fevereiro de 2021. Embora nem Vera nem Trump tenham permanecido em Atlantic City, eu acho que tá bem claro quem realmente saiu vitorioso nesse embate imobiliário. Casa Emmett.
Como bem disse certa vez uma garotinha com sapatos de rubi, não há lugar como o nosso lar. Mas a família Zemit de Sydney, na Austrália, levou isso longe demais. Em junho de 2023, eles ganharam as manchetes quando recusaram a impressionante oferta de 33,7 milhões de dólares para vender sua amada casa para dar lugar à construção do subúrbio de Ponds em Sydney. Graças à firmeza dos Zemits, os desenvolvedores foram forçados a construir ao redor da casa da família, desde que a construção começou alguns anos antes. Uma vez uma fazenda isolada, agora a propriedade do Zemit e o retângulo de terra se parecem mais como uma mini versão do Central Park de Nova York entre as centenas de casas erguidas ao redor. Embora os Zemits não estivessem nada empolgados com a construção ao redor da sua casa, que em outros tempos era isolada e estava na família há mais de 20 anos, com valor imobiliário multimilionário, para eles era melhor do que se mudar. Você pode pensar que o dono de uma mansão multimilionária se preocupa só com dinheiro, mas a família Zemit é a prova de que nem sempre se pode colocar preço em um lar estimado. Casa aeroporto. Embora a ideia de morar a poucos quilômetros de um aeroporto movimentado seja desagradável para quase todo mundo, para um proprietário teimoso no Japão, viver bem no meio de um é o único lugar onde vale a pena viver. Conheça Takao Shito, um humilde produtor que vem de uma longa linha de agricultores. Sua família vive e trabalha na mesma fazenda em Narita há mais de 100 anos. Só que hoje em dia, essa fazenda está localizada no terreno de um aeroporto ativo, com aviões passando sobre sua cabeça 24 horas por dia e túneis subterrâneos como o único meio de entrar e sair da fazenda. A maioria das pessoas estaria desesperada para se mudar, mas não o Sr. Shito. A fazenda de Takao fazia originalmente parte de uma pequena vila de cerca de 30 famílias, mas os problemas começaram quando o governo japonês anunciou seus planos de construir um aeroporto bem em cima da vila. Muitos dos outros agricultores na área foram convencidos a vender suas terras, mas o pai de Takao, Toichi, que era o chefe da família Shito na época, foi um dos poucos que continuamente se recusou a abrir mão da fazenda. Após a morte de Toichi, Takao assumiu a luta, e mesmo após uma oferta de 1,6 milhão de dólares, o equivalente a 150 anos de salários médios de um agricultor da região, ele se manteve firme e se recusou a vender. Desde então, esse modesto agricultor continuou exercendo seu direito legal de forçar as autoridades do aeroporto a existir ao redor de sua fazenda, fazendo com que ele e a propriedade ficassem espremidos entre as pistas do aeroporto. O portão principal do Aeroporto Internacional de Narita lida com mais de 15 milhões de passageiros por ano, mas precisa de apenas um Takao Shito para mudar todo o seu planejamento. Sai da frente. Localizada em Jiuting, em Xangai, essa é a casa da família Shu, que é mais uma casa prego que se recusou a ser derrubada. Mas essa família tá levando a teimosia da propriedade para a estrada. Em 2003, a família Shu se viu contra desenvolvedores da cidade que queriam construir uma estrada principal movimentada, bem onde sua casa estava. Devido à recusa dos Shu em se mudar, a rua de 4 pistas teve que se apertar em 2 para contornar a casa. Mas isso estava longe de ser uma solução para o problema. À medida que a rua se tornava mais movimentada, a casa da família de 9 pessoas sentia suas paredes tremerem com a passagem dos caminhões à noite, e com frequência eles presenciavam colisões de trânsito causadas pela estrada sinuosa ao redor da casa. Finalmente, depois de uma batalha de 14 anos contra o governo, em setembro de 2017 os Shu finalmente desistiram e saíram da vida na estrada. A família Shu viveu na sua casa de 3 andares por mais de 60 anos no total, mas levou menos de 90 minutos para os trabalhadores a demolirem completamente. Embora tenha sido uma despedida amarga, a família Shu acabou recebendo 4 novos apartamentos, 320 mil dólares pelos transtornos e uma grande história para contar às futuras gerações. Meia casa. Dizem que fazer um trabalho pela metade é a mesma coisa que não fazer, mas para os nossos próximos proprietários teimosos, viver pela metade é um estilo de vida. Construída em algum momento da década de 1890, essa casa da era vitoriana era uma das 6 casas idênticas no estilo Bay and Gable, na então chamada Dummer Street, em Toronto, no Canadá. Na época da construção da casa, a área era pobre, mas com o passar das décadas, os desenvolvedores começaram a ver oportunidades para construir habitações revitalizadas na área. A partir de 1957, um desenvolvedor chamado Windlass Holdings Limited começou lentamente a adquirir as propriedades na Dummer Street, que desde então foi renomeada como St. Patrick Street. Apesar de alguma resistência, os proprietários das 6 casas na St. Patrick Street venderam em momentos diferentes e a fileira foi cuidadosamente demolida. E devido ao estilo de construção conectado dos edifícios, isso foi feito por meia casa de cada vez, resultando em algumas visões bizarras, como você pode ver. O estilo de construção também contribuiu para o estranho sistema
sistema de numeração das casas da rua, que estranhamente aumentava em metades. Lar da família Valkos, o número 54,5 resistiu a essas aquisições. E embora o Windlass Holdings tenha lutado arduamente para adquirir a propriedade, os Valkos não cederam. Em 1975, o número 54,5 encontrou-se ao lado de um prédio de apartamentos totalmente desenvolvido, e ele continua de pé até hoje. Hoje, a casa metade no número 54,5 da St. Patrick Street pode parecer uma ilusão de ótica, e o seu exterior perfeitamente cortado foi uma grande empreitada. Devido às paredes estruturais que separavam a casa dos vizinhos anteriores, o processo de extração de apenas um lado da estrutura foi extremamente arriscado. Na verdade, um pequeno deslize da demolição poderia ter feito as duas metades da casa desabarem. Felizmente, a demolição da casa vizinha anterior foi bem sucedida, e a parede restante foi reforçada, coberta e isolada para transformar a meia casa em uma estrutura única. Embora a meia casa tenha passado por várias mãos desde a família Valkos, em 2018 ela passou por uma pequena reforma, que incluiu a decoração da sua parede cortada, alinhando um pouco mais o seu exterior com os arredores do século XXI. Embora viver em apenas meia casa possa não parecer muito atraente para muitas pessoas, eu certamente consigo pensar em alguém que pode se encantar com o número 54,5 da St. Patrick Street, a menos que você tenha roubado as bebidas com gás, claro. Casa Figo. Em 2007, a Universidade Estadual de Portland conseguiu convencer todos na Jackson Street, em Portland, no estado do Oregon, a saírem das suas casas para dar lugar ao seu novo prédio universitário de 90 milhões de dólares. Todos exceto o dono dessa casa, o advogado Randall Acker. Randall comprou a propriedade de estilo Queen Anne de 1894, conhecida como Casa Figo, em 2005, como um espaço de escritório para sua pequena prática jurídica. Mas mal sabia que ele e a sua casa acabariam no centro de um drama legal para todas as idades. O governo da cidade tentou tomar a propriedade de Randall para o redesenvolvimento, o que de maneira irritante muitos governos ao redor do mundo realmente têm o direito de fazer, graças a um termo legal chamado domínio eminente. Mas acontece que os oficiais de Portland não eram tão espertos quanto poderiam ter pensado, já que Randall era um advogado, e ele não tinha medo de uma batalha judicial. Mas não foi apenas a habilidade jurídica de Randall que a universidade teve que temer. Ele conseguiu reunir vários grupos de bairro para sua causa e até conseguiu conquistar uma cobertura positiva da mídia. Isso junto com o argumento legal convincente de Randall, de que a cidade estava excedendo os limites razoáveis da lei de propriedade de domínio eminente, funcionou muito bem para o proprietário. Finalmente, em 2008, Randall recebeu uma carta informando que as autoridades tinham decidido desistir do assunto e permitir que ele e o seu negócio permanecessem na Jackson Street. No dia da inauguração do novo prédio da universidade, em 2011, Randall colocou 400 balões de hélio na chaminé da Casa Figo, como uma referência à impressionante semelhança da sua casa com a do filme Up. Funcionários da universidade até apareceram à sua porta com um prato de biscoitos para dar parabéns pela sua vitória. Ah, o doce sabor do sucesso. Thirsty Beaver. Situado no bairro de Plaza Midwood, na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, o Thirsty Beaver pode parecer um bar americano modesto de um andar, mas no início dos anos 2010, esse bairro da Carolina do Norte se tornou o centro de uma grande disputa. Embora o Thirsty Beaver de Charlotte fosse conhecido como ponto de encontro local desde a sua abertura em 2008, 5 anos depois, os proprietários foram abordados por desenvolvedores que planejavam construir um grande bloco de apartamentos no terreno. Apesar da sua pequena estatura, o Thirsty Beaver é uma lenda local em Charlotte, e os proprietários Mark e Brian Wilson recusaram todas as ofertas de venda. Isso em parte porque os dois se opõem a pequenas empresas sendo constantemente compradas por grandes conglomerados. Tendo visto grande parte da área local perdeu seu caráter único por esse exato motivo. Os frequentadores do Thirsty Beaver também foram rápidos em defender o local, e os desenvolvedores rapidamente perceberam que não tinham chance de vencer. Mesmo assim, em 2015, a CW Development pagou 8 milhões e meio de dólares pelo terreno que cerca o Thirsty Beaver e construiu 829 apartamentos ao redor do pequeno bar. Mas o estabelecimento continua forte, e Mark e Brian ainda dizem que não tem intenção de se desfazer do seu amado bar. Embora nomeado em homenagem a um castor, pode ter certeza que esse lugar tá longe de ir por água abaixo. Mary Cook. Uma das casas de resistência mais antigas ainda de pé, no número 249 da West End Avenue, na cidade de Nova York, foi construída na década de 1890, mas hoje ela está solitária, espremida entre vizinhos muito diferentes. Uma vez parte de uma fila de 5 luxuosas casas geminadas, a propriedade foi originalmente lar da prestigiada família Cook, e acreditava-se que Ferdinand e sua esposa Mary eram descendentes de um dos primeiros colonos americanos. A vida era doce para os Cook e seus 5 filhos, até a noite de
de 3 de janeiro de 1913. Apesar da forte tempestade de vento naquela noite, o Sr. Cook saiu da sua casa na Upper West Side para ir a uma loja na 72ª Avenida, só que ele nunca voltou para casa. Depois de procurar nas ruas e leitos de hospitais por quase um mês, o Sr. Cook foi encontrado do outro lado do East River, em Queens, no dia 1º de fevereiro, tragicamente falecido, embora os detalhes da sua morte não tenham sido divulgados. Embora desolada pela perda do marido, Mary permaneceu forte por seus 5 filhos e continuou vivendo sob o teto da casa 249 da West End Avenue, mas em 1915 outro golpe estava à espreita. Outras propriedades na área que anteriormente abrigavam famílias como os Cook estavam sendo demolidas para dar lugar a modernos prédios de apartamentos. Quando os desenvolvedores abordaram Mary para vender, ela recusou completamente e continuou resistindo na casa em que vivera com seu falecido marido. Enquanto o resto dos seus vizinhos vendiam para os desenvolvedores, Mary se manteve firme e, em meados da década de 1920, se encontrou espremida entre 2 edifícios de apartamentos altos. Mary ficou na casa até sua morte em 1932, mas o legado do número 249 da West End Avenue viveu. Em 1941, a icônica casa geminada de Mary foi convertida em apartamentos, mas manteve o seu tamanho e design exterior, e até hoje está fortemente espremida entre os seus vizinhos gigantes. Zheng Meizhou. Zheng Meizhou, de Hui'an, na China, morava no final de um bloco de apartamentos desde o ano 2000, mas quando os desenvolvedores de um novo projeto de praça comercial bateram a porta em 2010, Meizhou não estava de bom humor para receber visitas. Embora os desenvolvedores tenham oferecido uma compensação para desocupar a propriedade para dar lugar à construção da praça, Meizhou sentiu que o valor não justificava o transtorno de se mudar, então ela recusou. Como Meizhou era a única pessoa no prédio de apartamentos que se recusava a se mudar, os desenvolvedores seguiram em frente e demoliram tudo exceto a pequena fatia do prédio que abrigava o seu apartamento em 2012. A demolição incluiu cortar todos os suprimentos de eletricidade e água para o apartamento, numa tentativa de forçá-la a sair, mas nem isso dissuadiu a durona Meizhou. Ela sobreviveu sem água corrente ou eletricidade por um ano inteiro, através de uma viagem diária de 30 minutos à casa de uma amiga para pegar baldes d'água, até que ela começou a passar a maior parte do tempo na casa da amiga, retornando ao seu lar em ruínas todos os dias para garantir que os desenvolvedores não planejassem secretamente demoli-lo na sua ausência. Depois de persistir por 3 anos inteiros, o bloco de apartamentos de Meizhou foi finalmente demolido em maio de 2014. Não tá claro se Meizhou conseguiu a compensação que queria no final ou se tava só cansada de lutar. Porque viver num lugar que parece que vai desabar a qualquer momento não pode ser tão bom assim, né? Esquece a Netflix, que é coisa mais emocionante do que saber que a sua casa pode desmoronar a qualquer momento todos os dias. Che Salah. Em 1999, todos os terrenos do antigo bairro Union em Roubaix, na França, começaram a ser comprados por desenvolvedores urbanos, todos exceto por uma estrutura modesta na esquina da rua, aberto pelo argelino Salah Oudjani. Esse é o Che Salah, um café cheio de história. Salah começou como operário de fábrica, mas ele sempre sonhou em abrir o seu próprio café. E em 1965, ele finalmente realizou seu desejo. Mas em 1991, as autoridades anunciaram um ambicioso projeto de renovação urbana para revitalizar distritos ao redor de Roubaix, incluindo o bairro de Salah. O projeto abrangia 80 hectares de novas moradias para 240 mil pessoas. E em 1999, os desenvolvedores começaram a comprar os terrenos da área. Só que quando bateram a porta do Che Salah, o proprietário aceitou os pedidos de café, mas se recusou terminantemente a permitir que demolissem a sua propriedade. Isso não foi suficiente para impedir o projeto, e os desenvolvedores estavam confiantes de que o senhor de idade ia ceder em algum momento, mas o teimoso Salah não ia se dar por vencido. Em 2007, as linhas telefônicas de eletricidade e de gás do Che Salah foram intermitentemente cortadas devido às obras de construção, e até os caminhões de lixo pararam de passar por lá. Mas apesar da crescente pressão, Salah continuou como se nada tivesse acontecido. Embora a construção do novo desenvolvimento pudesse ter sido bem mais tranquila sem essa relíquia arquitetônica de uma era passada, os desenvolvedores decidiram simplesmente incluir o Che Salah em seus planos de construção. Embora Salah tenha perdido muitos clientes devido à sua nova localização no meio de um canteiro de obras, ele ficou feliz por ter mantido seu amado café. Em abril de 2019, o Sr. Oudjani faleceu aos 90 anos, mas de modo surpreendente, o Che Salah ainda estava de pé em agosto de 2023. Embora não haja notícias sobre o futuro da estrutura, sabe-se que Salah deixou o café para sua família, mas se eles forem como Salah, os desenvolvedores vão ter trabalho se decidirem passar lá para tomar um café de novo. Spite Houses.
Casas prego e imóveis de resistência são bem fascinantes, mas existem outros proprietários teimosos que adotam uma abordagem mais passivo-agressiva atrás das cercas. Essa casa, no número 44 da Hull Street em Boston, no estado de Massachusetts, é o que se conhece como uma Spite House. Mas como é que ela acabou assim? Segundo a lenda local, 2 irmãos herdaram o terreno de seu pai em algum momento durante a Guerra Civil Americana, na década de 1860. Quando um dos irmãos retornou do serviço na guerra, ele descobriu que o outro irmão tinha construído uma grande casa no terreno compartilhado. Furioso com a traição do seu irmão, o soldado que retornara construiu sua própria casa no pedaço estreito de terreno que restava. Apelidada de Skinny House, ou Casa Magra, a propriedade de 4 andares tem aproximadamente 9 metros de comprimento e apenas 3 metros de largura. A casa nem sequer tem uma porta de entrada adequada, e só é acessível por uma porta em um beco estreito ao lado da casa. Embora possa não parecer o espaço mais conveniente para se viver, a Casa Magra serviu para bloquear a luz solar e a vista do porto do irmão vizinho, uma construção feita puramente por despeito. Graças a esse engenhoso ato de agressão passiva e mesquinha, futuras casas construídas em circunstâncias semelhantes em todos os Estados Unidos passaram a ser conhecidas como Spite Houses. Mas Spite Houses raramente ocorrem hoje em dia, devido aos rigorosos códigos de construção modernos. Mas felizmente a Skinny House de Boston ainda prospera. Em setembro de 2021, a recém-reformada Skinny House foi vendida por incríveis $1,25 milhão. Quem diria que uma rivalidade entre irmãos ia sair tão cara? Carol Black. À primeira vista, não há dúvida de que esse prédio de apartamentos na Albert Road, em Melbourne, é uma impressionante obra da arquitetura moderna. Mas se você olhar um pouco mais de perto, vai ver que ele está escondendo um segredo muito antigo. Sob a sua fachada ultramoderna, está essa pequena casa que parece mais adequada à era vitoriana. Datada da década de 1880, essa casa é a última propriedade vitoriana em estilo terraço, remanescente na Albert Road, em South Melbourne. Mas como é que ela acabou em uma posição tão comprometedora? Construída por um pintor chamado Samuel Pearce, em 1881, a casa de 2 andares apresenta características arquitetônicas do final do estilo vitoriano bom, que era conhecido por elementos decorativos luxuosos e excessivos. Mais de um século depois, em 2010, desenvolvedores urbanos intervieram com a ideia de construir um luxuoso bloco de apartamentos bem em cima dela. Registros mostram que a casa na Albert Road ganhou status de patrimônio em 2012, provavelmente para protegê-la da demolição pelos desenvolvedores. O grande complexo de apartamentos chamado 50 Albert foi concluído em 2014 e hoje em dia a antiga residência vitoriana abaixo está aberta como um café de alta classe que se chama Carol Black. Há quem diga que o velho deve dar lugar ao novo, mas eu diria que o Carol Black é o exemplo perfeito de como muito charme singular pode vir da preservação e manutenção de certos aspectos de tempos passados. Lu Baojian. Em 2012, Lu Baojian de Wenling, na China, virou notícia quando ele e sua esposa se recusaram a sair do seu prédio de apartamentos para dar lugar à construção de uma grande estrada. A estrada estava sendo feita para conectar uma estação ferroviária recém-construída nos arredores de Wenling, mas no que dizia respeito a Lu, isso era um caminho sem volta. Ele não ia a lugar nenhum. Mas como quase todo mundo, exceto Lu, aceitou a demolição das suas casas em troca de compensação, os desenvolvedores seguiram com o projeto, deixando a casa do Sr. Lu bem no meio da estrada. Embora alguns dos outros proprietários teimosos que a gente viu nesse vídeo receberam ofertas muito acima do valor das suas casas para se mudarem, Lu se viu em uma situação muito desfavorável. Apesar de ter recentemente concluído reformas em sua casa avaliadas em $95 mil, os desenvolvedores da estrada ofereciam apenas $35 mil em troca da sua saída em 2007. Lu estava tão determinado a ficar que ele permaneceu no prédio praticamente 24 horas, e ele e sua esposa até dormiam em partes separadas da casa para impedir qualquer demolição parcial, efetivamente se utilizando como escudos humanos contra quaisquer missões de demolição. Apesar de criar patos para viver, Lu não ia bancar o pato na frente desses caras. Mas infelizmente a casa de Lu não durou muito tempo. Depois de aceitar uma compensação de $41 mil, Lu e sua esposa finalmente saíram da sua casa no meio da rua em dezembro de 2012. Mas se a família Baojian algum dia sentir falta do asfalto da sua antiga casa, é bom saber que essas memórias estão lá apenas uma viagem de carro de distância. Qual desses proprietários você acha que lutou melhor para manter sua casa? E até onde você iria para proteger o lugar que você mora? Me conta nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.